Boa noite pra você que tá em casa e acompanha mais um SerraCast. Tava vendo o álcool em gel aqui em cima da mesa, sempre conosco. Ele nunca nos abandona, Juliano. Jamais. Boa noite. Em tempo de pandemia. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. A gente agradece demais. Pede desculpa. A gente teve alguns desfalques, né, nas últimas semanas, né? Caraca, verdade. A gente sempre procura convidados assim, que são pessoas conhecidas, pessoas que têm uma vida assim meio que atribulada, e de vez em quando isso acontece, né? De cair em alguns SerraCast. Semana passada caiu um SerraCast. Caiu. Essa semana caiu de Mais ontem, mas hoje, para a alegria do povo. Abemos SerraCast. Abemos Uma pessoa SerraCast. super especial. Mas antes de anunciar essa pessoa, vocês já sabem porque está bem ali embaixo, a gente queria agradecer a todos os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, Açaí Drift, Ferreira Lanches, a Adonai, com essa caneca top. Valeu, Adonai. Inclusive, a gente já está pensando em fazer alguma coisinha para esse final do ano, porque a gente não pode parar, né? Não pode estagnar, tem que sempre evoluir. Agradecer. Tive com eles ontem, da A Adonai. galera da Adonai, o Wallace, estão com um bebezinho ali. Tá lá perto de casa. Parabéns pela família linda. Boteco do Salgado, que daqui a pouco hoje é eles, hein? uma coisinha super especial, tenho certeza, como sempre. O Levilete, que estava há 2 semanas atrás. Já estamos com saudade do Levilete, já tem um tempinho já sem o Levilete. Mas com certeza eles estarão brilhantando nos próximos programas, Léo. William Henrique, é isso. Hoje a nossa convidada, ela é advogada. Ela é coach. E também influencer. Essa é a nova pegada. É a nova pegada da área dela. Júlia Henrique, antes da gente apresentar, lembrando a você que nos acompanha, comente, mande a sua pergunta, manda o seu alô, que a convidada vai responder. E a gente vai botar pilha, vai brincar, vai fazer esse SerraCast gostoso que vocês já conhecem, mas a gente precisa da participação de vocês. Então compartilhem a live, manda a mensagem de vocês, a gente vai botar na tela. Fechado? Hoje, já falamos que ela é advogada, já falamos que ela é coaching, que ela é influencer. Está aqui na mesa do SerraCast. Yasmin Piral, seja muito bem-vinda ao a TV Serra Norte. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Já me diverti bastante com vocês antes do podcast SerraCast. E hoje vai ser uma pegada diferente do que eu estou acostumada, né? Das lives que eu estou acostumada, porque as lives são mais voltadas para o profissional, voltada para o direito. E confesso a vocês que eu estou com um pouquinho de medo desses meninos, do que vai vir. Do que virá. Ué, nunca mordi ninguém. Já mordeu alguém? Já mordeu? Acho que não, Eu tô com medo pra quê, pô? Então, vamos lá. Vou responder tudo que vocês quiserem saber. Show de bola. O papo hoje vai ser super variado, porque a convidada, Eu já tô solto. ela passeia por vários nichos aí, então o papo vai ser super legal. Posso fazer a primeira pergunta, Léo? Fica à vontade. Eu já queria te perguntar por que do advogado fora da caixa. Eu mais ou menos entendo um pouco, porque eu sou filho de advogado, irmão de advogado. Sei que advogado tem essa coisa meio sisuda, tem gente que fica até meio, meu Deus, advogado e tal. E eu vejo que você... Vem ele que vai me prender ou me soltar. É uma coisa meio séria assim. E eu vejo que com o seu Instagram, com as suas plataformas digitais, você meio que está querendo quebrar esse estereótipo. Conta como é que está sendo trabalhar esse Instagram dessa forma aí, principalmente essa parte do advogado fora da caixa. Então, a advocacia vem mudando com o tempo. Então, assim, eu sou filha de advogado, né, que tem quase 40 anos de profissão. Então, desde que eu nasci, eu acompanho a advocacia. Então, a advocacia sempre foi muito polida, como uma forma que o advogado não se expressava muito mais no tribunal, num fórum, numa petição. Meu pai veio de uma advocacia que era uma época de uma advocacia, era olho por olho, dente por dente, né? Brigavam, discutiam. Meu pai veio disso, dessa época. Depois que eu saí da faculdade, eu sempre fui, como eu estava falando com você, eu sempre quero fazer as coisas de forma diferente. Eu não gosto de fazer as coisas que as outras pessoas estão fazendo, na forma como as pessoas estão fazendo. E quando eu cheguei aqui em Cordeiro para advogar, eu comecei a ver uma advocacia muito engessada, né? As pessoas fazendo sempre a mesma coisa, seguindo aquele padrão. Então, eu sempre me vi fora do padrão. E eu vou contar um pouco dessa história para você saber como surgiu. Eu comecei a me sentir mal em relação
a meu pai, né? Meu pai, ele sempre foi muito sério. E eu não sou eu sou uma pessoa séria quando tem que ser, mas eu sou muito mais divertida. Eu gosto de falar. Inclusive, eu cheguei aqui, eu não parei de falar 1 minuto. Tá bem. Eu gosto muito de falar. Meu pai, ele é mais sério, mais contido. Então, eu fiquei confusa se aquele era o padrão de advocacia que eu queria. Se eu me encaixava ou me enquadrava naquilo. E não me enquadrei. Então, eu comecei a me descobrir. Foi uma questão de autoconhecimento. E eu vi que eu poderia ser divertida, eu poderia ser simpática advogando. E vieram as redes sociais. Então, eu comecei, na verdade, há alguns anos atrás, eu fui uma das primeiras a começar no Instagram, a me expor, a falar. Só que, Júlia Henrique e Léo, eu comecei a receber muitas críticas na época. Carai. Até mesmo dos próprios colegas, que eu chegava na OAB e às vezes falavam, advogada blogueira. Então, assim, na verdade, não era, eu sei, eu não levo para o coração, porque eu acho que é falta de conhecimento, outra época, talvez, dessa pessoa que falou isso. Enfim, não levo para o coração. Mas, na época, isso me paralisou. Eu comecei a me sentir mal e, por isso, eu deixei um pouco o Instagram de lado. E contando para minha amiga, que eu comentei com vocês aqui, que é a Vanessa, da Join, eu falei, Vanessa, eu queria transformar o meu... Era Yasmin Pirazo Advogada. Eu queria fazer uma coisa diferente, queria colocar a advogada fora da caixa. Ela, Yasmin, uau, que ideia maravilhosa, a gente pode fazer isso. Quando ela teve essa reação, eu falei, a gente às vezes acha que a gente é um pouco impostor, né? Hoje a gente acha que as nossas ideias não são tão boas o suficiente. E às vezes a gente acaba precisando de uma aprovação de um terceiro, né? Então ela comprou essa ideia e ela começou a me dar várias ideias. Ela, Yasmin, com isso, ótima ideia, realmente seu perfil, realmente te descreve. Aí ela falou assim, ela sabe, manja muito de Instagram, né? Ela coloca o nome para ver se já tem uma outra pessoa com esse nome. E não tinha. Ela, então pega e faz isso agora. Permanece com esse nome e mesmo se você quiser parar, pode continuar, pode continuar. Você ficar nervosa não, pô. Se quiser continuar, pelo menos o nome você já tem. Então, fiz um resumo meio extenso, mas é por isso que surgiu o nome da advogada fora da caixa. Eu gosto que ela deu uma boa deixa pra gente chamar o Boteco de Salgado. Você pode ver que ela viu o Boteco de Salgado entrando, ela foi deixando o discurso dela mais conciso. Pode chegar, Boteco de Salgado, vem. Vem brilhantar minha noite de quinta-feira. Christian. Essa caixinha aí, ó. Cris, fala pra mim, o que tem aí hoje? Você cara, vocês acertaram. Pega o microfone aqui e fala. Vem cá, eu já tô assim, daqui pra pior. Acertaram muito, porque a doutora não toma refri. Ela não toma refri. Daqui pra frente, eu já falei que é só pra trás. Pode pegar o microfone. Vamos lá, o que tem aí hoje é quiche de atum, tortinha de pera com gorgonzola, cestinha de bacalhau gratinado, coxinha de tomate seco com catupiry, tagine de tapioca com geleia de pimenta e ouriço de queijo. Jesus. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Christian, muito obrigado. Muito abraço pra galera do Salgado. A galera do Boteco do Salgado. Lembrando que se você quiser comer a mesma coisa, porque a gente come aqui, muita gente me reclama. Quando assiste o SerraCast fica com fome. Vocês ficam com fome porque vocês querem. Pede A gente recebe os produtos aqui, mas dá o número. Tá passando, inclusive na tela. Tá na tela, então você quer comer alguma coisinha e tomar aquela cervejinha gelada também, obviamente. Aí já não é muito amigo. Vinhozinho, eles têm uma carta de vinhos top, então no Boteco do Salgado você encontra de tudo, encontra petisco, cerveja. E entrega em Cordeiro e Cantagalo, tá? Cordeiro e Cantagalo. Cordeiro e Cantagalo. Só às quintas e sextas-feiras. Quinta e sexta-feira então agora, rapaziada, vocês têm o dia certinho para poder pedir dessa moral lá pro Boteco do Salgado. Claro. Léo, enquanto você faz a sua pergunta, sim, eu vou fazendo uma boa aqui, obviamente. Esses daqui, só pra gente finalizar essa parte, são a parte de petisco gourmet, tá? É a área gourmet deles, que é top. Tá absurda. Atenção, Fred Real. É, não assistir SerraCast. A gente quer chamar Fred, inclusive. Cara, quando a gente for chamar, a gente tá querendo chamar o Fred, mas o que a gente vai trazer? Não, vamos trazer isso aí. Tem que ser no dia do lixo. No dia do lixo pode. Pode. Eu estou fazendo meu dia do lixo hoje e saindo muito bem do meu dia do lixo, tá na bem, classe. tá saindo bem, tá saindo na finesse. Show de bola. A gente chama Fred e manda ele contar caloria ao vivo. Doutora malha no mesmo horário que eu praticamente, né? Tá bem. Tá sempre, tô vendo, sempre lá na esteira ali. Tá bem. Eu vejo que ela tá se dedicando, então hoje um diazinho não vai dar nada. Não. Yasmin, o que eu queria aproveitar, e aí você pode até continuar falando sobre a advogada fora da caixa. O pessoal usa muito o termo blogueiro como pejorativo, né? Então, assim, a advogada blogueira, blogueira, o político blogueiro, fulano é blogueiro, jornalista blogueiro. Então, assim,
como que foi lidar? Você falou que no primeiro momento você se afastou um Aceita, pouco, doutora? Claro. depois Obrigada. recupera a confiança, começa a fazer isso de novo e dá muito certo. Esse foi o seu processo. E a partir daí, como é que você fala isso para as outras pessoas? Você deixa isso muito bem claro, você fala, você incentiva, você falou que é formado em coach também, como é que ficou essa parte psicológica sua? Então, Léo, eu acho que é uma autopercepção, autoconhecimento, e as pessoas têm que abrir a mente. E, inclusive, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, o seguinte: nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, eu aceitava muita crítica de quem realmente não tinha construído, de quem nunca tinha saído do lugar. E só dependia de mim sair do lugar. Então, assim... Para trás. Oi? Não, pode Fica à continuar. vontade, fica à vontade. Você tá atravessando a conversa, hein? Perdão, doutora. Não entra não, que é papo! Desculpa. Eu sou brava, ô Júlio. Ela você tá zangada. de má. Agora eu pensei que ela tava de bom coração, velho. Tô ligado. Na minha fama de má. É brincadeira. Mas, Léo, quando eu comecei, então, com a maturidade, a gente vai aprendendo muitas coisas. Eu tenho 30 anos, eu brinquei com você, Liga, eu me acho super velha. Mas eu acho que a virada de chave foi aos 30. Mas, antes disso, eu passei a ignorar, sabe? Criticar, sempre vão me criticar. E eu entendi que um profissional, hoje em dia, se você for parar para ver, é multitarefa. Sim, sim. É multifuncional, né? A gente não é só um. Então, assim, antigamente eu achava que eu tinha que me dedicar a uma coisa só. E hoje eu vejo que eu posso ter outras habilidades. Eu posso ser uma advogada, por exemplo, eu gosto de comunicar. Eu adoro comunicação, eu adoro moda, né? Caraca, tu gosta de moda. Amo moda. Então, assim, eu posto, por exemplo, a questão do meu look do dia. Tá postando direto? Tá postando direto? Gente, ele não me seguiu, um absurdo, tá? Ah, lá, faz isso não. Um absurdo, ele só me seguiu no meu pessoal. Faz isso não. Absurdo. Vem aqui. Faz isso essa não, crítica. pô. O pessoal vai levar pro coração aí. Eu levei pro coração, levem vocês também. Então, eu comecei a postar o look do dia, mas despretensiosamente. Porque eu gostava. E eu passei a não me importar. E é algo que surtiu um efeito que as pessoas me paravam na rua. Ou quando eu parava de postar, que não dava tempo de eu sair de casa, elas me mandavam mensagem: cadê o look de hoje? Eu adoro. Então, assim, eu passei a ver que tinha pessoas que gostavam do que eu estava apresentando. E me fazia bem. Entende? Então, assim, eu comecei a não me importar sobre o que os outros estavam pensando de mim. E eu não vou deixar de ser advogada, uma boa profissional, por causa disso, né? Eu sempre os meus clientes sabem, eu tento sempre dar o meu melhor em tudo. E dou. Lógico que o meu melhor hoje talvez não seja o melhor que eu dei ontem, por eu estar passando por algum problema, por eu não estar bem, não sei. Isso acontece. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro demais, eu sou uma pessoa que eu me julgo demais. Então isso é um trabalho, né? Porque às vezes o nosso maior sabotador somos nós mesmos, né? Sim. Agora eu fico com dúvida com relação ao look do dia. Como é que tu monta o look do dia? Então, eu tento, às vezes, eu gosto de deixar de um dia pro outro. Ah, tu já se planeja. Não, eu sou muito organizada. Tudo que eu faço, por exemplo, hoje eu cheguei aqui com 1 hora de antecedência, eu acho. Chegou recorde. Inclusive, convidados do SerraCast, aprendam. Chegou primeiro do que eu entrevistador. Chegou primeiro o Júlio Henrique hoje. Mas eu tava verdade. ocupado. Hoje não, hoje você tava por mas um a bom galera, motivo. pô, recebe muito Cara, tão bem. a gente chega mais ou menos a marcar a entrevista, a gente pede, né, 15 minutinhos, 20 minutinhos antes, que é padrão, pô. Você chegou, perfeito. Sim, então assim, eu sou muito organizada, eu gosto de me organizar em tudo que eu faço. Se eu me atrasar, é porque aconteceu realmente algum imprevisto que não inevitável. Mas voltando à questão do look. Fala aí, quanto eu tô comendo. Tá bom. A questão do look é assim, tem dia que eu me planejo. Pausa pra Júlia Henrique atender o celular. Dá esporro. É a famosa TIM, perdão. Dá esporro, não tá no Perdão, vibro? doutor. Toma. Se fosse uma entrevista convencional, o celular estaria desligado. Mas aqui não, porque a galera faz muita pergunta pelo zap. Tá perdoado, Júlia Henrique. Perdoa, doutora. Leva pro coração dele, igual que você levou o meu. Já foi strike 2, né? Que ela prestava atenção a segunda, A né? terceira, ó. Entendeu? Então, não, e ela levou pro coração só a minha. Leva dele também. No meu puxadinho, mas tá em Ô, casa. Henrique, Júlio, coloca aquele cavalinho do pânico Ih, que dá. coloca aí. Tá em casa. A terceira eu vou pedir música. Então, voltando à questão do look, a advocacia, eu acho que
assim, na minha opinião, eu acho que roupa influencia muito na advocacia, né? Não que a pessoa tem que andar... Eu sempre falo, as pessoas falam que gostam da minha... Falam que eu ando bem vestida e etc. Eu gosto de me arrumar. Mas eu não preciso necessariamente comprar coisas caras. Não, você é entende? estilosa. Muito obrigada. Ganhou um ponto. Não quero tomar strike. Não quero tomar strike. Então, assim, não necessariamente eu gasto muito dinheiro. Uhum. Mas só que eu sempre fui muito consumista. Então, Léo e Júlio, agora eu parei de comprar. Eu até falei, eu tô fazendo consultoria com as meninas da Serra. Deixa eu mandar um beijo pra Luísa também. Luísa e Alice. E assim, em conversa, elas falaram, Yasmin, você tem roupa o suficiente, não tem? Eu ri e falei que tenho. Aí ela falou assim, então vamos fazer o combinado? Para de comprar até o Natal. Não compra nada até o Natal. Tá conseguindo? Tô. E isso tá me obrigando a usar o que eu tenho no meu guarda-roupa e de formas diferentes. Pra você ter noção, eu tenho um Instagram, olha eu. Eu tenho mais um Instagram de desapegos meus. Então, eu desapego de tudo que eu não uso mais ali. E eu comecei a ver que eu estava desapegando de coisas com etiqueta. Eu vi que a Yasmin, depois de algumas coisas que eu passei no ano passado, pandemia e outros problemas pessoais, ela mudou. E, consequentemente, muita coisa mudou. O meu jeito de viver a vida, de ver a vida e de me vestir. Eu passei a não me ver naquelas roupas mais. Uhum. Então, assim, hoje, eu me sinto muito melhor com o que eu tenho. E, pra me arrumar, lógico que depende muito do meu humor, né? Tem vezes que eu acordo bem, com cólica, passando mal, alguma coisa. É difícil de escolher. Vocês não vão entender esse papo, mas é difícil de escolher. Mas, Léo, respondendo essa pergunta anteriormente, que eu dei uma volta pra responder várias coisas. Tá em casa, pô. Aqui a gente tem tempo. Tem tempo, né? Eu penso... Sabe o que eu uso muito? Pinterest. É o quê? Pinterest. Ah, tá. Aquele aplicativo Pinterest. lá. Pô, agora eu manjei. Manjei, Inclusive, ué. eu tenho uma pastinha no Pinterest lá que tem mais de 1 milhão De quê? de salvamentos. Um é? lá. Putz. E é de quê? O seu... Blogueiro do Pinterest. Não, não blogueiro uso não, essa eu porra, só não. salvei a pasta e quando eu fui ver tinha mais. É o quê? Você faz o quê nele? Você salva look, tipo de cabelo, um monte de Você coisa. pesquisa, O que você tem interesse, por exemplo, basicamente. eu pesquiso assim, eu quero usar meu blazer rosé. Um exemplo. Aí eu vou colocar assim, look blazer rosé. Aí pega as inspirações lá. Aí entra em um monte de inspiração. Exatamente. Aí você, por exemplo, quer fazer um quarto do Ben 10. Carai. Você tem vai muitas ter coisas inspiração. salvas. É só eu que não uso essa porra aí? Não, tem Pô, que- digita aí, pô. Eu só não conheço esse troço, não. Não, pô, inclusive, agora que eu já tô naquele processinho de mudança. Tá indo lá direto. Eu tô vendo, pô, área Área gourmet pra fazer em casa. Lógico, né, Mas é meu irmão? exatamente isso, decoração, tem tudo. Que loucura. Casamento, se você for casar, inspiração de festa. Top demais. Tudo. Agora, doutora, Não, pera aí. Deixa eu mandar um beijo Não. pra Luísa e pra Alice. Verdade. Da Serra Consultoria. Eu gosto muito das meninas. Se eu só mandei beijo pra Luísa, eu não quero tomar strike. não, putz, resolve aí, que eu já tomei Tá 2. maluco, tô Agora, esperto. doutora, falar de advocacia na sua vida é bem tranquilo, até porque você tem como na família, né, seu pai, um dos advogados mais conhecidos não só da cidade, mas da região inteira, um cara Sim, sim. que é referência. Mas quando você até estudou com meu irmão, né, é até bacana ver como a vida vai convergindo, né, divergindo e convergindo. Mas você, quando era adolescente, estava naquele período ali de terceiro ano, você tinha uma pressão por fazer advocacia, sempre foi uma coisa sua? Como é que foi lidar, primeiramente, com a pressão de ter um puta de um advogado dentro de casa, né? Obviamente, que deve ser uma pressão, ainda mais para você que escolheu a mesma carreira, e de escolher, de repente, uma carreira similar, ou se você queria escolher uma outra coisa. Conta essa história. Aproveita pra falar como é que você era na escola, que se tiver mentira, o Burulho vai falar aqui na hora. Vamos lá. No colégio, eu nunca fui, começando, né, Júlia? O que a gente estava conversando aqui há pouco tempo. Eu nunca fui a aluna mais inteligente, eu nunca fui aluna... Eu sempre... algumas matérias, por exemplo, eu estava acima da média, que coincidentemente vai para o direito, que é uma que poucas pessoas gostavam, que é português. Eu sempre gostei muito de português. A minha professora, inclusive, na época, eu achava ela
Desculpa. Ai, fala, agora Chata. pra falar. Quem que era o seu professor? Quer falar o nome? Não, aí eu vou justificar. Claro que não, quer. Eu- É pra causar intriga, série é pequeno, ué. Não, eu vou justificar. É, Na eu- época, quando a gente é adolescente, a gente acha o professor chato, aquele professor que cobra demais, professor chato, etc. Mas, inclusive, há um tempo atrás, quando eu me formei, eu comecei a redigir petições, porque no direito, né, a minha profissão exige escrever muito, falar muito bem. Então, eu parei ela na rua e falei, muito obrigada. Ela uma vez, uma redação, ela foi, elogiou todo mundo a redação, ela falou assim, Yasmin, a sua, você vai devolver, eu vou te devolver para você refazer. E assim, eu era uma das melhores alunas dela naquela matéria. Eu nunca fui boa em física, já fui para recuperação final em física, ó. Matemática, eu até nunca fiquei de recuperação, enfim. Mas no português, eu gostava muito de português, de redação. Ela pegou e falou assim, Yasmin, você vai voltar. Aí eu falei assim, mas por quê? Pô, tá fiz muito o que ruim. você pediu. Covardia. Aí ela, não, mas você pode entregar melhor. Te cobrou ela. Viu o potencial. Isso. Ó, dá expor também. Pode dar. Pode dar Só strike. pra deixar bem claro que Eu vou desligar meu celular. a gente tá ao vivo também pelo Instagram. Tamo ao vivo pelo Tá ao Instagram. vivo também pelo Instagram. Aí Beijo pra galera do Instagram. ele deixou o celularzinho ali, mas Apareceu, deu ó, ruim. o Instagram, inclusive, rapidinho. O Instagram notificou pra mim, o Facebook não notificou não, tá? Aí. Pra gente falar aqui. Mesmo Instagram dono, mesmo notificou. dono. É, Instagram tá bugado hoje, né? o Zuc, tio Zuc. Aí, inclusive, vou falar o nome dela, que é Glorinha. Mandar um beijo. Ô, Glorinha Ah, me deu Glorinha, um pô. abraço, Glorinha. Mandar um beijo pra Glorinha tá em Glorinha. casa. Na época a gente não entende, eu ficava enfesada dela fazer isso, enfim. Mas, continuando. No colégio, eu tinha 3 opções antes de me formar. Eu tinha a opção de Direito em primeiro lugar, Psicologia em segundo lugar e Economia em terceiro. Eram assim, as 3 faculdades que eu... Economia? Economia. Doideira. Doideira. E eu sou gastadeira. Mas eu me interessava pela área de economia, li, achei interessante, mas era a última opção. Eu fui para direito, assim, eu queria estudar fora, mas meu pai não deixou eu estudar fora, falou, você vai ficar em Friburgo, que é o que eu vou te dar. Meu pai sempre, assim, as pessoas às vezes no interior, né, Júlio e Léo, acham que a gente tem facilidade, né, que eu tenho algum tipo de facilidade, que eu tive algum tipo de facilidade. Lógico que eu não tive que trabalhar para pagar minha faculdade, né? Mas meu pai nunca me deu dinheiro de mão beijada. Então ele fala que dá o peixe, ele fala que ensina a pescar, que ele não dá o peixe. Então, e durante o colégio antes, eu ficava me perguntando se eu queria a advocacia, porque meu pai não tinha às vezes tempo para mim, né? Ele vivia trabalhando e eu colocava esse peso na advocacia, era como se a advocacia fosse ruim. E todo mundo falava, por eu ser a mais velha, né, desde pequena, Você tem irmã? daí. Tenho Irmão? 2. Sabia não. Tenho a Vitória e a Sofia. Um beijo, porque elas estão assistindo. A Vitória tem 25 e a Sofia tem 12. A Vitória já é formada, mas foi para outro caminho. Ela fez engenharia de produção. Caramba. Tá no Rio. Então, eu sempre tive essa dúvida, mas durante o colégio, os professores e as pessoas que me cercavam falavam, Yasmin, você tem muito dom para advocacia. Por que acontece? Eu sou daquele tipo de pessoa que eu venço a briga pelo cansaço de argumentos. Sempre fui assim. Relacionamento amoroso, relacionamento entre amigos, qualquer tipo. Eu venço pelo cansaço porque eu tenho argumento para tudo. A pessoa fica assim, tá bom, desiste, você ganhou porque você já argumentou demais, tá cansado. E sempre foi assim no colégio. Então, assim, às vezes eu queria ser representante de turma, eu que puxava um montinho, sabe? Pra tumultuar. Você que agitava a parada. Eu sempre agitava. Então, assim, as pessoas começaram a ver esse meu perfil e eu comecei a identificar. E comecei a fazer o direito. Primeiro ano de direito faz uma limpa, né? Nem todo mundo permanece. E assim foi durante a faculdade. E durante a faculdade de direito em si, quem faz direito e tá assistindo a gente, sabe que não fomenta a advocacia. A faculdade fomenta concurso público. Então, é o que eu estava até conversando com uma pessoa que é concursado na área de direito. Talvez o concurso público não te deixe rico. Eu acho que a grande chance de te deixar rico um concurso é muito difícil, rico, né? A advocacia, hoje em dia, as pessoas têm muito advogado e, assim, não vejo o mercado saturado. Eu acho que tem espaço para todo mundo, na minha opinião. Mas a morosidade da justiça faz com que o advogado canse muito para correr atrás de dinheiro, né? A gente não tem salário fixo. Tem mês que a gente pode ganhar 20, 30 mil e tem mês que a gente pode ganhar 2 mil, 3 mil.
Então, assim, tudo depende da nossa força de trabalho e da nossa capacidade de correr atrás também. Então, meu pai construiu, né, eu falo, o império dele, o império que eu quero construir na advocacia. E isso, para mim, é uma referência. Teu pai é pica. Teu pai é pica. É Não, brabo. Quando eu vejo o doutor Adriano, naquela estica dele, com aqueles carrinhos maneiros que ele anda, eu acho maneiro demais. Mentira que é o pai dela. Aquele carro de rebaixado aqui? Mas você tá vendo por que eu sou obrigado a saber? Ele não sabia. Eu não sabia que era Pinterest, porra. Você Vou saber não agora. sabe quem é doutor Adriano. Eu sei. Ah, fala sério. Eu não sabia que era seu pai, pô. Que tá louco. Ué? Que isso, cara? Eu não sabia o Pinterest, caralho. Explica sempre um óculos maneiro. Aqueles carros rebaixados, amarelo, vermelho. É. Brabo. Doutor, ele, firmeza, filho. Acho top. De firmeza, filho, ele vem. Credibilidade pura, cara. Ele Meu Deus do firmeza, céu. filho. Ele é sinistro. Ele é Caralho, Você sabia não não? sabia? Ué, porra. Cara, meu Deus do céu. Tem eu tenho que essas saber coisas, de o cara tudo. não liga, o cara conhece Carai. uma figura, conhece outra figura, Rapaz, mas não deu sabe que ela deu aquela informa- figura é Sabe o pai que da acontece? outra. Meu pai não está na internet, por isso que o Léo não Ela me conhece. mostrou uma foto hoje, eu ri. Ela, caralho, não é Aí possível. você foi muito bem aí agora. Rapaz, Não tem Instagram, ele não conhece. Não conhece. se não tiver. É um homem do Instagram, Se não tiver X seguidor. Pô, e tem um detalhe. Léo tem um detalhe. Ó, menos de 1,5 nem olha, não adianta. Ah, é, Léo? Poxa, Léo. Mas por que você não me segue no meu. Não me seguir? Para. Agora a entrevista vai ser. Daqui a pouco você Vou entrevista entrevistar o ele. entrevistador. Eu sigo. Daqui a pouco pô. você entrevista. Não, ele. o meu do advogado não. Acabei de seguir, pô. Agora. Não, cara, que você vai levar isso pro coração, cara. Levei. Aí, Júlio, como que a gente tava aqui, voltar ao que eu tava falando que o Léo me interrompeu. Inclusive aqui está muito boa. No colégio e na faculdade fomentavam muito sobre concurso. Mas todo mundo voltava para concurso e eu não queria, sabe? Eu sentia aquela vontade de advogar. Eu estagiei em setores públicos. Mas eu falei, eu precisava, no final, de ter uma experiência em escritório. Não estagiei com meu pai. Porque, assim, eu abro, quando eu vou abrir mesmo. Eu e meu pai, nós temos um perfil muito parecido. Então, assim, eu sou brigona. Bate de frente direto. Bate de frente direto. Então, assim, o nosso relacionamento, principalmente quando eu era mais nova, que você não segura nada, você quer bater de frente e acabou. Era muito conflituoso. Então, eu não estagiei com ele na época, eu fui estagiar no outro escritório, lá de Friburgo, onde uma amiga minha estagiava. Então, assim, hoje, aí eu decidi sair da faculdade e decidi advogar. Inclusive, meu primeiro escritório foi no primeiro andar do prédio. Daqui do prédio. Onde é contabilidade hoje em dia. Não, é no de fundos. No do fundo. Onde era Herbalife. Ah, é? E essa sala tá fechada há muito tempo. Era ali. Caramba. Então, o meu primeiro escritório foi ali. Eu já decidi, eu saí da faculdade querendo advogar, não tive dúvida. E depois que eu comecei, eu não quis parar. Então, assim, hoje, eu tenho vontade de fazer um concurso público? Não. Mas também não fico naquela de me auto-julgar se amanhã eu quiser. Entendeu? Na faculdade, eu tinha muita vontade de magistratura, né? Ser juíza. E do trabalho. Né? Não juiz da justiça estadual comum, mas da justiça trabalhista. Então, se um dia eu chegar com, não sei, eu tô com 30, com 31, falar, não, eu quero fazer prova para magistratura, estudar para magistratura, eu não tenho limite, sabe? Então, mas hoje eu amo advocacia, eu amo o que eu faço, eu me dedico a isso. Agora, na hora que você falou que saiu da faculdade, até abriu o escritório aqui. Você falou que uma das escolhas que você tinha na época de escola era economia. E qual área do direito você mais se identificou? Foi a área econômica, foi a área tributária ou não? Hoje você trabalha muito mais com trabalhista? Eu relutei muito. Assim, eu saí da faculdade gostando muito de direito do trabalho. Só que quando você sai da faculdade e não tem uma personalidade formada como eu era, tudo me influenciava. Então as pessoas ficam assim, você é maluca de fazer trabalhista, você é maluca, trabalhista não dá dinheiro, trabalhista é isso. Então assim, eu acabei focando em outras áreas e não trabalhista. E hoje eu vi que eu gosto da área trabalhista. De um ano pra cá, eu falei, eu vou assumir isso, que eu gosto da área trabalhista, vai dar dinheiro, não vai? Cara, muito relativo. Quando você gosta, você estuda, você se dedica, você quer ampliar, né, os horizontes naquela área.
E eu comecei a seguir muitos o Instagram é muito bom, mas o Instagram pode influenciar para o bem ou influenciar para o mal. Então eu comecei a seguir umas páginas de Instagram que diziam que você precisa nichar a advocacia, né? Ah, não, você tem que sair da faculdade já escolhendo um nicho, porque a advocacia é um leque. Tem área civil, tem área dentro da área civil tem área de família, tem trabalhista, tem tributário, tem criminal, ambiental, tem médico, tem muita opção para você ver, eu tô falando, tem muita opção. E esses Instagrams começaram a falar, não, para você ter sucesso na advocacia, você tem que nichar. E aquilo começou a me incomodar. Eu falava assim, como que eu vou nichar no interior? Não tem como nichar no interior. Sabe muita coisa, né? Não tem como nichar no interior, não tem como nichar numa advocacia autônoma iniciante. Então, assim, eu comecei a ficar triste, aquilo começou a me incomodar, entendeu? Eu falei assim, meu Deus, você sempre pensou em advogar em Cordeiro, ou você pensou de repente em advogar, tipo, no Rio ou Friburgo mesmo? Então, é o que eu te falo, Júlio, se a gente for pela cabeça dos outros, as pessoas menosprezam muito quem vive no interior. Só que agora, na pandemia, eles sentiram que a gente é privilegiado. Nós somos privilegiados. A nossa qualidade de vida... isso é absurdo. É absurda. E outra, com o valor que a gente vive aqui, a gente não vive no Rio. Então, a gente ganha um determinado valor. Se a gente ganhar um determinado valor com uma pessoa que mora no Rio ganha, a gente vive muito melhor do que ela. A gente consegue segurar um valor muito melhor, fazer uma poupança muito melhor do que ela, viver muito melhor do que ela. Claro que oportunidades de emprego são diferentes, né? Se você conseguir um emprego que te pague bem e dê para você viver bem no Rio, por que não ir? Não estou falando isso. Só que eu estou falando assim, no meu caso, as pessoas precisam pensar, você vai ter sucesso se você for pro Rio. Para quê? Para trabalhar para outra pessoa? Para receber pouco? Para receber e ter que pagar despesas altíssimas? Então, assim, e outra, para não ser reconhecido, talvez, porque é muito mais fácil você fazer um nome numa cidade pequena do que numa capital. Menos gente, né? Então, assim, aqui tem muitos advogados, tem muitos comunicadores, né? Vou colocar um exemplo. Tem muitas manicures, tem muitos cabeleireiros, enfim. Mas a dedicação vai fazer você sair à frente, entendeu? Então, assim, eu peguei a carteira da OAB em 2014. Eu fiz 7 anos, né? Né? Não me envergonhem. 7. De advocacia. E ano passado, por exemplo, eu ganhei como advogada destaque de Cordeiro, entende? Legal. Então, assim, o reconhecimento vem. Meteu isso no Instagram já? Hã? Botou lá, advogada de destaque? Segue ela que tu vai saber. Fala, Você tá em qual time que você tá? Brincadeira. Eu já tomei 2 strikes aqui, rapaz. Eu que tenho que me poder agora. Você acha que eu vou sair daqui Tá sem... certo. Não, brincadeira. Então, assim, antigamente eu tinha vergonha de falar das minhas vitórias, mas não é, a gente tem que falar com orgulho, Tem que se sabe? orgulhar, né? E comemorar pequenas vitórias. Tem gente que bota oficial no nome do Instagram, porra. Pois é. Mete isso aí, mora aqui. Larguei e vou ali. E vai lá. Autoestima. E a área do coaching? Porque, por exemplo, é muito bacana você estar falando isso, porque tem muita... A gente tem um público muito jovem, tem muita galera que fica um pouco indeciso no que vai fazer, que é absolutamente normal. Eu também fiquei quando eu tinha meus 18 anos, né? Ainda sou um pouco, mas a vida vai te levando para os lugares e você vai tocando. Mas essa área do coaching, porque você, além de conseguir fazer essa parte da advocacia, de ajudar as pessoas, hoje você consegue auxiliar a mente, né? Meio que colocar um potencial meio que está escondido. Então, como é que surgiu essa área do coaching? É uma coisa que está muito em voga hoje em dia, né? Eu acho que a área é perfeita para um advogado e coach, combina bastante. E como é que foi que isso surgiu na tua vida? Então, na verdade, eu fiz o curso despretensiosamente. Eu estava num conflito interno na minha carreira e eu procurei a Flavinha Japor, na época. Minha vizinha. Flavinha, beijo, Flavinha. Beijo, Flavinha. E assim, o meu intuito de vida, a gente fala que a gente tem que ter um propósito, né? E o propósito, eu sempre achei que o propósito de vida tinha que ser muito claro na nossa vida. Não, eu quero fazer isso. Não é isso. O meu propósito de vida é impactar positivamente na vida das pessoas. Ponto. Eu quero deixar minha marca na vida das pessoas de uma forma boa, sabe? Que elas lembrem de mim. Então, eu consegui, por exemplo, juntar o meu... Lógico que eu não sou uma psicóloga formada, não vou
me auto-intitular assim. Mas eu consegui trazer também a questão da psicologia para dentro da advocacia, que a minha parte preferida da advocacia, inclusive, é... Pausa. Strike 3. Tim de novo, perdão. Strike 3. A minha parte da advocacia, o que eu mais me divirto é o atendimento ao cliente. Eu gosto de escutar. Eu gosto de acompanhar. E é um trabalho de psicólogo, né? Às vezes é uma Vamos ser terapia muito sinceros. também, É né? sabe o que acontece? Eu comparo com o trabalho de médico. Você vai a um hospital, quando o médico não te toca, não olha no seu olho, você se sente mal. Exatamente. Porque você está ali com um problema de saúde. Você está ali se sentindo mal. E quem vai a um escritório de advocacia está com algum problema. Então, assim, às vezes já vem apanhando tanto da porta do escritório para fora, que ali ele quer um olho no olho, ele quer que a pessoa pare e simplesmente escute. Pare e simplesmente escute, né? E que traga uma solução viável, que acalme. Porque tem muito cliente que chega lá e fala, eu quero processar, eu quero fazer isso. E talvez, aí entra o coach. Talvez não é esse o melhor caminho para o cliente. Lógico que eu não vou tomar decisão. Pera aí que eu tenho uma boa pergunta. Só lembrando para você de casa, além de compartilhar essa live, mande a sua pergunta, mande seu alô e a gente vai colocar aqui na tela. Yasmin, e quando chega alguém querendo separar? E aí? Como é que é o procedimento? Então, um dos meus primeiros Qual foi o seu primeiro processos- caso? Você lembra o seu primeiro caso? Lembro, meu primeiro caso não foi o meu. Foi de um colega. Eu tinha acabado de me formar. Foi de um colega que não fazia audiência. Ele não gostava de fazer audiência. E perguntou se eu podia fazer uma audiência lá em Itaocara. Nem foi aqui. Aí eu falei que sim. E assim, desde que eu nasci, eu acho, eu sou muito organizada. Então até hoje eu até postei isso no meu Instagram um tempo atrás, eu faço um roteiro de audiência. Eu releio todo o processo. Quando é audiência de instrução e julgamento, e tem oitiva de testemunha, por exemplo, eu faço o roteiro das perguntas para as testemunhas, eu faço o que eu tenho que falar em audiência, enfim. Então, assim, eu fiz minha primeira audiência. Foi em Itaocara, mas Deus é tão bom comigo que o juiz que estava à época ainda continua lá, que é o Dr. Rodrigo, e ele é um juiz educadíssimo, sabe? Ele, para mim, é um exemplo de pessoa e trata as partes do advogado muito bem. Não que isso não seja o mínimo, né? Mas, infelizmente, hoje em dia, não só no judiciário, mas também como em outras situações, às vezes nem o mínimo, né, de educação as pessoas retribuem. Então, o meu primeiro caso foi esse, e fui muito bem, contraditei, assim, o que é contraditar? Vou falar no popular para as pessoas entenderem. A pessoa que não pode ser testemunha, um exemplo, que é amigo íntimo, mas não se declara amigo íntimo, mente para o juízo, por exemplo, aí eu vou falar, é igual aquela coisa que aparece no Instagram. Excelência, eu tenho prints. Não tem? Você já viu esse meme? Então, é assim que acontece realmente na advocacia. Excelência, eu tenho fotografias que comprovam Fulano que é amigo fulano é de- amigo de cicrano, tem foto no Instagram. Aí ele falou, isso corresponde à verdade? Sim. Aí o juiz dá um sermão, né? Enfim, então, assim, foi uma audiência cheia de emoções, e que isso me causa, é o que eu falei com vocês, a adrenalina de querer mais, né? Fala, Léo. Não, eu tava concordando, eu acho que é bem por esse caminho. E aí, na sequência, foi aquilo que eu te perguntei, que eu já esqueci, né? O que eu perguntei? Eu também esqueci. Eu não sei, pô. Esqueci, você de casa comenta aí que eu esqueci, ué. Eu perguntei do coaching. Tava viajando. Eu Perguntei perguntei do processo, rapaz. Ai. Eu perguntei do processo. Qual foi o primeiro processo? E da cara? audiência. Não, você falou do divórcio. Você contou, então. E no divórcio, como é que funciona? Então, aí o divórcio foi, eu acho que uma das Eu segundas... distraí com esse raio desse carro de som que já tava vindo pra cá. Inclusive, ó, tô passa uma lei, não tem como passar uma lei, não? né? Segunda... Você tá distraindo o quê? Não, Os caras limpando a rua? Será que tá limpando? Eu pensei que eu falei, será que tá chovendo, mano? Tava com Eu acho que os estrela. caras limpando a Aí eu rua. falei, não, hoje é quinta. Quinta é dia de Limpeza? sanitização. Sanitização. A questão do divórcio, Léo, eu não sabia como era, né? Assim, lógico, você sabe como é a lei. Mas a prática da advocacia é totalmente diferente. Então, assim, na verdade, meu segundo ou terceiro processo foi a questão do divórcio. E vou te falar, na época, com a imaturidade, é muito desgastante. Por quê? Porque um divórcio envolve muita questão emocional, né? Ainda mais quando tem filho, né? E ainda mais quando tem filho. E nesse caso tinha.
Então, assim, além de divórcio, tem alimentos. Além de alimentos, tem guarda. Além de guarda, tem visitação. E no caso, o ex-cônjuge queria colocar as dívidas contraídas para bater. Enfim, foi desgastante. E pode? Dívidas Contraiu junto, né? Contraiu junto, pode contraídas dividir. para a família, né? Aham. Para usar com a família. Então, sim. Então, assim, e ela queria a divisão, inclusive, de garfo, faca, de tudo que tinha isso, na pô? casa. Tudo que é bem, mano. 50-50 mesmo. Mas, assim, eu não tô nem comentando aqui como pejorativo, não. Uhum. Quem passou já por uma situação como... Aí, depois de uns tempos, né? Você foi Eu entender. passei. Ah, tá. Depois de um tempo, eu passei por uma situação de separação. E eu não tenho problema nenhum de falar disso. E, assim, é uma experiência de vida. É uma experiência de vida. Porque, como eu te falo, ela ainda tinha filhos, entendeu? Ainda foi uma união com muito mais tempo. Então, é ferida. Ela estava ferida, né? Foi logo após, pediu a separação, já entrou com o divórcio e foi aquilo. Então, assim... É o que eu falei com você e você falou. A gente tem que ser um pouquinho psicólogo também. E uma coisa que eu não vejo mais nas pessoas é a questão da empatia. De escutar, de entender, se colocar no lugar do outro. Entendeu? Uhum. Então, assim, é acolher. Eu acho que é isso que qualquer pessoa procura, inclusive num profissional de advocacia, sim. Né? Lógico que tem hora que a gente tem que ser estrategista, tem que ser mais frio. Só que foi aí, voltando lá o que vocês me perguntaram, foi assim que eu me descobri. Eu não me descobri uma advogada arrogante, não me descobri uma advogada que parte para o litígio. Me descobri uma advogada... Eu sou muito brava. Eu sou... E ela falou isso numa tranquilidade que me assustou. Eu sou muito brava. Eu sou muito brava. Sempre fui. Desburulho sempre foi, para deixar registrado. Eu sempre fui muito brava. Então, assim, eu tenho uma personalidade muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou desrespeitosa, eu não gosto de humilhar ninguém, nunca foi meu perfil. Eu acho que eu consigo ser uma grossa fofa, sabe? Uma grossa fofa. Então, assim, eu não gosto que a pessoa combine uma coisa comigo e faça outra, entende? Aí me tira um pouco do sério. Então, são essas coisas que me tiram do sério. Mas fora isso, eu gosto muito mesmo de atender, eu gosto muito de acolher. É o que eu falo, a advocacia, o melhor são os clientes, mas às vezes também o pior acontece com clientes. Quando eu era mais nova, eu já sofria às vezes até humilhação por parte deles, sabe? Assim, dos clientes? Até me impor, sabe, Júlio? Hoje, tem muito cliente que é meio cliente de médico, né? Que meio que já... Doutora, faz isso, doutora, isso. Eu tô com esse problema aqui, mas tem que fazer isso, aquilo, que já meio que... ou tipo assim, eu vou te pagar isso, mas o que você fez? Eu fico, o que eu fiz? Eu fiz isso. A gente tem que se justificar. E, na verdade, eu percebi na época que era muito por eu ser mulher e ser nova. Por eu ser mulher e ser nova. Por isso que eu levanto muito essa bandeira de mulher, que a gente ainda sofre muito preconceito, né? Então, assim, hoje em dia eu não tenho problema com cliente, graças a Deus. Não tenho mesmo. Advogada de destaque, né? Advogada do ano, né? E ano de pandemia. Então. Mas é o que a gente estava conversando aqui, a questão aqui um pouco antes, né? A questão de carinha de novinho, a questão de passar credibilidade, é isso tudo. Então, é um passo. Mas, assim, a maioria dos meus clientes hoje viram meus amigos, sabe? Então, eu tento, Júlio e Léo, dar o meu melhor. É o que eu falo para meus clientes, eu vou dar o meu melhor. Igual a questão de prometer causa ganha, né? Uhum. Que é muito o que as pessoas falam sobre isso. Além de ser proibido pelo Código de Ética, eu acho que é imoral também, né? Um advogado falar isso. Vender isso aí é complicado, né? Entendeu? Então, assim, me procure que essa causa é ganha. Não pode. Inclusive, no próprio... nem propaganda para advogado pode fazer, pô. Eu estou conduzindo... Não pode. Aí. Eu estou até conduzindo a entrevista um pouco. Mas, assim, o Código de Ética... É pra conduzir mesmo, porra. Tá em casa. Tá maluco, vou brigar com você é braba desse jeito, porra. Tá louco. O Código foi se adequar... O Código de Ética, não. O Estatuto foi se adequar
da advocacia foi se adequar à questão da internet agora, entendeu? Por exemplo, a gente não podia patrocinar os nossos posts. Caraca. Agora a gente pode, mas tudo tem limitação. Por exemplo, se for um grande escritório de advocacia, ele não pode investir um valor exorbitante em patrocínio, porque ele está se beneficiando do dinheiro que ele tem, então não pode. Já que você foi por esse lado aí, loucura. vamos pra uma polêmica aí. Vai, lança polêmica. Uma polêmica Eu adoro quando ele lança polêmica, eu dos como. períodos da pandemia. Adoro. Advogado tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto? Faz isso não. pô. Imposto de quê? Faz isso não. Porque advogado, ele paga a ordem, né? Me corrija se estiver Anuidade. errado. Mas isso não é imposto. Não, que não chega a ser imposto, mas já existem pessoas que dizem que advogado tem que pagar o imposto assim como qualquer outra A classe. verdade é que eles querem fazer um imposto sobre serviço É para sim. advogado. É. E aí? Você acha que tem que ser? Como é que você pensa sobre isso? Eu não acho, né? É a lei que diz. É a ISS, né? É o imposto Tem sobre que ter serviço. mesmo? Caraca. É sobre serviço, sobre qualquer serviço. Inclusive médico. Inclusive. Tem que pagar por consulta agora? É, Vixe, o a ISS sociedade vai acabar. recolhe, entendeu? Isso tudo. Nego vai entrar em guerra aí agora, 7 de setembro. Médico e advogado vão tampar na porrada com o presidente. Agora, em se tratando de advocacia, é óbvio que você falou que dentro da própria faculdade o curso é muito levado para a área do concurso público e tal. E por mais que você estude, tem coisa que você só aprende na prática, né? Essa coisa de, não vou levar para o lado pessoal e tal, mas você acaba vendo, de repente, um cliente ou uma cliente, naquele caso ali, que é muito maldoso com a pessoa. Como é que você consegue separar, de repente, a advogada Yasmin, que é profissional, que é advogada de destaque, com a parte Yasmin pessoa, que dá para ver que é muito humana, que é muito sincera, né? A gente consegue... Como não ser advogada do diabo? Essa é a pergunta. que a gente consegue reparar muito conversando com você, esse seu perfil mesmo de ser uma pessoa muito sincera, muito verdadeira. Então, como é que fica esse conflito entre essas duas partes aí? Assim, na verdade, Júlio, eu fui muito bem educada e sempre pautei toda a minha vida na honestidade, na transparência. Então, jamais eu vou pegar um caso que fira os meus princípios e os meus valores. Então, assim, como eu falei com você, eu não faço criminal, mas todo mundo tem direito à defesa. Então, assim, quem trabalha com crime não vai buscar, não, fulano fez e eu não posso... Não, todo mundo tem direito à defesa. Eu não faço criminal. Agora, tirando a parte de criminal... Tem uma boa pergunta. Hã? Eu tenho uma boa pergunta. Tirando a parte de criminal, eu jamais, se alguém me procurar para prejudicar outrem, não. Agora, se eu vir que o direito dela está patente, está evidenciado, não tem problema. Desde que não fira os meus princípios da honestidade, fazendo pautado tudo sempre na transparência, entendeu? Você já chegou a recusar caso já? Já. Sim. Então, pode perguntar, pergunta. Não, eu ia te perguntar até uma coisa engraçada. Quer mais suco, doutor? Não, obrigada, Chico. Porque você é de uma família de advogados, obviamente, né? Seu pai é um baita de um advogado. De advogado, só eu e ele. É de advogado, né? Não que estão construindo um império do direito. Tá vindo forte. Tá vindo forte aí. Tá vindo forte. Mas você, eu acho que você não é sócio do seu pai. Não. Então corre o risco de... Pegar Ih, já pegou caso contra? De ter um... Não, né? Ainda não. Você está preparada para uma coisa assim, nesse sentido? Tipo, Loucura. de repente, de ter uma parte do seu O meu pai pai contra como você e ex-adverso. tal. Isso. Sim. Ia ser de boa? Pra mim, sim. Duvido que ia ser de boa. Levou pro coração o negócio do meu Instagram. Duvido que ia ser de boa. Pra mim, sim. Marco Churrasco, vão resolver o caso em casa. Eu vou te falar, eu acho que meu pai, eu aprendi e aprendo muito com meu pai. E eu acho que ele aprendeu e aprende muito comigo também. Então, assim, meu pai, ele é muito brigão. Mas, ao mesmo tempo, como ele viu como eu conduzia as coisas, ele parou para perceber que ele também poderia ser assim. Lógico que ele tem a personalidade dele. Mas, assim, casos em que eu ainda tenho... A minha história é a seguinte, eu queria abrir um escritório, mas eu não tinha dinheiro, não tinha condição. Pedi meu pai para abrir um escritório numa sala que ele tinha, e ele falou que não iria abrir na época.
e que era para eu continuar em casa e que quando desse ele ia abrir. Só que eu sempre fui muito determinada no que eu queria. E na época eu pedi ajuda para os meus avós e para o meu namorado, para quem eu namorava na época, e que sou muito grata por toda a ajuda que ele me deu. E aí eu consegui alugar essa sala aqui. Os móveis, eu queria uma sala top, mas não tinha como. Então os móveis eu comprei na, tipo, Magazine Luiza, chegava aqui, a gente montou, eu fiz o que dava. E meus avós e ele ficavam me ajudando. Até que começou a engrenagem funcionar, dinheiro entrar, e eu comecei eles me ajudavam cada vez menos, né? Depois eu fui chamada pelo seu Edgar, à época, presidente do Hospital de Cordeiro, para ser advogado do hospital. Aí a engrenagem foi funcionando, né? Eu aceitei esse desafio. Aí depois, meu pai falou que tinha comprado uma sala ali no Najib Salomão para eu começar a advogar, para eu sair daqui e ir para lá. Aí eu saí daqui e fui para lá. Ele, não, aqui é para você ficar sozinha e etc. Aí ele foi chegando e chegou. Aí a gente começou a trabalhar junto. Só que assim, eu acho que uma relação familiar, a gente não tem que romantizar, que tem que ser tudo ótimo. Às vezes não é. Então, assim, e a questão, às vezes, de dinheiro, de ter que dividir, ficou pesado o clima ali e eu não comecei a gostar. Eu falei assim, gente, eu ganhei muito dinheiro com meu pai ali, né? Meu pai é um ótimo advogado, é um advogado referência. Só que o jeito como as coisas estavam sendo conduzidas não era o jeito que eu estava gostando. Não estava gostando. Mais uma vez, meu lado determinada e vamos embora. Eu falei, vou sair. Aí falei com o papai que ia sair. Fiquei mais ou menos quase um ano advogando de home office. Por quê? Não sei se vocês sabem, a Valéria já esteve aqui, eu não sei se ela explicou, mas a OAB, ela tem sala compartilhada para o advogado atender lá dentro. Uhum. Então, eu fazia isso, eu trabalhava de home office e quando eu tinha que atender um cliente, eu marcava lá na AB e estava dando certo. Aí veio a questão do coach. Só que eu estava sentindo que eu queria mudar e avançar. Eu vi esse curso lá no Rio, de coach, pela Sociedade Brasileira de Coaching, e resolvi me aventurar a fazer. Primeiramente, e unicamente exclusivo para mim, sabe? Eu falei, eu vou fazer esse curso de coach para mim, para eu me ver, para eu me encontrar. E fui. Nisso que eu fui, quando eu voltei, na época, eu fiz uma proposta para uma pessoa para eu sublocar uma sala que estava em desuso. Subloquei essa sala. E comecei a advogar lá. Aí eu já tinha mais condições financeiras para fazer um móvel planejado. Aí eu fiz um móvel planejado e fiz na estrutura do jeito que eu queria. Aí veio o destino. Aí ano passado foi um ano muito conturbado na minha vida. 2020 foi um ano de grandes mudanças na minha vida, além da pandemia. Na vida de todo mundo, eu acredito. 2020 foi? Além da pandemia. Então, assim, uma semana antes da pandemia vir, eu me divorciei. Né? Me divorciei, uma semana depois veio a pandemia. E as coisas eram muito... Ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Novo, né? Não. Então, aquilo começou a me deixar doida. Eu moro sozinha, então as despesas, né, de tudo começou a vir. Enfim, foi um ano muito difícil para todo mundo e também para mim não ia ser diferente. Então, assim, a gente, eu lutei muito. Quando chegou no final do ano, a gente já estava desgastado, né? A pessoa que estava com a sala resolveu desocupar a sala, me ofereceu na época para ficar, só que a sala era muito grande para mim ainda, né? E eu teria que entrar reformando, pintando. E eram muitos gastos. Então, eu peguei e falei assim, eu tenho dinheiro guardado, sempre tive dinheiro guardado. Só que eu falava, até quando a gente vai ficar nessa pandemia? O que vai ser da justiça? Na incerteza. A justiça fechou. O que vai ser da justiça? Então, assim, ficou muito inseguro. Aí eu fui e falei, não, eu vou pegar uma coisa menor. Que não me dê trabalho, que eu não tenho que reformar. Aí foi quando eu fui aonde eu tô hoje, que é no Serra Viva. Ali no Piada Cacau Show ali. Isso. No prédio da OAB mesmo. No primeiro andar. Prédio da OAB. Então, assim, eu falo que é divino, sabe? As coisas acontecem na nossa vida, depois, no começo não faz sentido, mas agora tudo faz sentido.
tudo faz sentido. Tudo que eu passei ano passado, que eu passei há 5 anos atrás, tudo hoje faz sentido, que é pra estar e ser o que eu sou hoje em dia. Então, hoje eu tô ali e é isso. Porra, que bom, legal. Essa história é muito legal, porque, tipo assim, pensando mais ou menos no que você viveu naquele período. Pensa só, que ela era casada, se divorciou, e veio uma pandemia que você não podia se relacionar com ninguém. Tipo, você não podia estar com ninguém. A gente ficou em casa, pô. E ela morava sozinha. Então, pô, sem poder trabalhar, porque é fórum fechado. E aí, você não consegue Cabeça atender milhão, cliente, velho. E o cliente, ele também estava prejudicado, porque o cara também não estava recebendo grana para poder pagar o honorário. Não. Então, pô, é a tal da engrenagem que você falou ali, ó. Sim. A engrenagem Não funciona. não funciona. E já tem aquela incerteza e tal, aí você sozinho. Mental vai lá pra cada E cacete. o trabalho não funciona, é tudo complicado. As coisas não andam, não, é muito ruim. O seu lado coaching, obviamente que tem algumas técnicas de coaching que meio que são endereçadas para essa parte mesmo, tanto para a parte profissional, principalmente para a parte profissional, mas para essa parte pessoal. Isso te auxiliou, de repente, a você... óbvio que isso deu uma desestabilizada, você contou um pouquinho aqui de como funcionou, mas de repente para não te tirar totalmente desse trilho. Ajuda a buscar alternativas. Em que sentido? Eu sou muito cru nessa parte, eu acho muito legal. Eu acho muito legal, mas sou cru. Em que sentido que o coaching pode auxiliar uma pessoa, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional? Então, o coaching ele tem ferramentas. Sim. Certo? E que são utilizadas em cada caso. Eu até, na época que eu me formei, eu não queria trabalhar, mas não queria ficar crua. Então, eu chamei até uma amiga, uma pessoa próxima, que estava precisando muito de direcionamento. Só que, assim como tudo na vida, você tem que querer mudar. O coaching sozinho, não vai te dar a mudança que você quer. Então, assim, quando eu comecei com a Flavinha, as coisas, ô Júlio, na nossa vida, às vezes estão muito claras. Às vezes estão muito claras. Então, a gente só precisa, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual. Eu, às vezes, preciso escrever. Eu preciso colocar algumas coisas assim, escrever. Tanto que no meu bloco de notas, as ideias que eu tenho, tá tudo escrito ali, no meu bloco de notas do celular. A gente tem que exercitar. Então, assim, a gente tem que se dedicar. Então, o coaching, ele me trouxe muito isso. A questão da dedicação, a questão da visualização, isso também funciona. Voltando um pouquinho, a gente vai lendo não só o coaching, mas outras coisas que funcionam. Eu abro a porta do meu guarda-roupa, por exemplo, eu tenho ali o meu mural dos sonhos. A viagem que eu quero fazer. É pra onde? Então, a viagem que eu quero fazer curioso, pô. A minha viagem do sonho hoje é para Paris. Hoje. Então, assim, eu troco muita ideia com a minha amiga com esse negócio de energia, né? Ela fala, amiga, fecha os olhos e se imagina aonde você quer em Paris, sabe? Em frente à Torre Eiffel, tomando champanhe. Champs-Élysées, pô. E sentindo o Notre Dame vento. é muito mais Stade de bonito. France. Sentindo o vento, sabe? Então, assim, tenho um mural de sonhos. Tenho frases que me lembram, às vezes, quem eu sou, sabe? Então, assim, são coisas que te estimulam com o dia. E a questão das frases, por exemplo, veio de uma ferramenta do coaching que fui ensinada nesse curso. Só que o coaching, Henrique Júlio. Tem calma, não errou. Júlio Henrique. Não errou. E Léo, tem várias etapas, né? Tem o coaching para negócios, tem o coaching para empresas. Então, eu fiz o primeiro, que é o pessoal, né? É o Personal and Professional Coaching. Então, assim... A pronúncia de inglês dela tá fácil. Tem patrocínio de curso de inglês aqui ainda não? Tem. Tem? Tem não? sei. Eu tenho, mano. No Serracast, na TV tem, mas no Serracast não. Tá. Vamos conversar depois. Isso aí. Então, eu só fiz esse. Não fui mais pra frente, mas naquele momento da minha vida, ele me ajudou a tomar uma decisão, que era abrir meu escritório. E através do coaching,
eu abri o escritório onde eu queria, as coisas aconteceram, a minha vida avançou e etc. E hoje, logicamente, que ele me ajuda. Ele me mudou, né, o Júlio? Meu Deus. Essa parte do Henrique, não tem problema não erra não. Você não errou não. Agora, esse período que você ficou em decorrência da pandemia, a gente ainda está em pandemia, né? Deixar bem claro, estamos em pandemia, gente. Vamos lá, sim. segura a Ali onda. foi jogar bola em Muri. Tá bota pra acabando. Ele não vai jogar bola em Muri, não. Ah, o seu amigo, no caso. Então tá acabando, vamos segurar a onda que vai acabar e daqui a pouco a gente tá voltando à vida normal. Se Deus quiser. Rapidinho, tiver pergunta, abraço, comentário ou pessoas no chat, manda pra mim pra gente botar na tela Show. assim que vocês tiverem. Agora, você conseguiu, nesse período do ano passado, principalmente, que conturbado para você, foi o período que você conseguiu investir mais no seu Instagram? Porque, por exemplo, você tem 3 páginas de Instagram, né? Que você falou aí. Eu tenho algumas. Tem mais? no Tem Instagram? alguma que eu tenho que seguir pra não tomar um esporro? Olha, eu tenho Yasmin Pirazzo Advogada, que eu fiz agora há pouco tempo, porque eu quero também estar... Por que acontece? Eu vou explicar para vocês. Eu vivi muito questionamento, autoquestionamento, sobre a questão do Instagram, né? As pessoas no Instagram não mostram 100% a realidade. Não mostram. Verdade. Claro que Então, ali, no Instagram, eu tento... As pessoas falam assim, Yasmin, não fica mostrando sua fraqueza para os outros, não, porque as pessoas vão se aproveitar disso. Só que sou eu, entende? Ali eu só tento ser eu. Então... Nesse que você fez agora, no caso. No do advogado. No advogado. No advogado. Aham. Eu tento ser eu. Ali, eu queria voltar para profissional. Só que o que hoje, Júlio, eu quero no perfil da advogada? Eu gosto muito da jovem advocacia. Eu já fui jovem advogada, então o meu perfil da advogada fora da caixa é voltado para a jovem advocacia. Quem acabou de se formar e para não desistir, porque se você não tem fomento, se você não tem apoio, Júlio, as pessoas desistem. As pessoas às vezes optam para fazer um concurso que tem estabilidade e tudo bem, sabe? Quem quiser optar pela estabilidade, tudo bem, tá tudo certo. Mas o meu Instagram, eu ficava me perguntando muito qual é o meu nicho, quem é meu público, o que eu quero atingir. Então eu vim nesse questionamento durante muito tempo e agora eu descobri o meu nicho, né? A questão da para que é voltado o meu Instagram? Para os jovens advogados autônomos do interior. Então, assim, eu fechei o nicho. Como eu falei com vocês, aquela outra questão... Vamos falar. Para advogar não tem nicho, mas agora para tá no digital, você já nichou bem, né? Já Então, nichou. na verdade, para advogar, é uma questão também. Não é que tenha que ter nicho, por exemplo. Eu atendo determinadas áreas, mas eu quero criar autoridade, ficar reconhecida na área trabalhista. E tudo bem. Entende? As pessoas vão me procurar para outros casos, mas eu quero ser reconhecida na área trabalhista. Sim, eu quero, sim. talvez, futuramente, só ficar trabalhando na área trabalhista. Mas isso requer o quê? O que a gente não consegue esperar, que é tempo. Nós somos imediatistas, a gente quer tudo para ontem. E isso, aí com isso vem ansiedade, vem depressão. Vai ter que trabalhar o coco pra não dar problema. O que eu ia falar, Yasmin, é o seguinte, essa outra área é a sua influência, né? Que aí, a primeira... Eu não posso falar nada que ela tá começando a rir, tá vendo? Sem implicância, cara. O que eu ia falar é a parte da sua influência. A parte da advogada a gente já sabe. Mas o passarinho verde me contou que parece que a advogada vai entrar por outros caminhos. E aí? Então, Make da audiência, né? Vai rolar umas paradas assim. Vai tá o indo. que ele falou? Make Make da da audiência. audiência. Tá. Make da reunião. Entendi. Não Então, vai ser só o look do dia, vai ser a base agora do vai dia. ter, já tem o look do dia, né? Agora vai ter a make. Então, eu vou falar, eu vou confessar para vocês, eu falo de coração aberto tudo que eu tenho para falar. Eu sempre quis ir para essa área, mas eu tinha muito medo das pessoas confundirem as coisas. Eu não tenho pretensão, jamais, de largar a advocacia para viver de publi, né? Publi, hashtag publi. hashtag Ah. de publi, jamais. Eu sou advogada e sempre serei advogada. Porém, eu sigo muito o Joel J, não sei se vocês conhecem no Instagram, depois siga. Jojo até... Pode falar. O Joel J, ele era um nadador e hoje ele trabalha, ele é um coach praticamente, Ah, é treinador tá. de mente, assim, né? E ele fala para que a gente tem que treinar nossas habilidades. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não
tem uma habilidade só na vida, a gente tem outras habilidades. E eu posso pegar a minha habilidade de comunicação, a minha habilidade de não... Eu não tenho vergonha, eu não sou tímida. Então, Extrovertida, de né? comunicação, de extrovertida. Então, assim, eu acho que esse meu lado ficou muito tempo escondida. Eu sei ser a Yasmin séria na minha profissão, e sei ser a Yasmin divertida também, né? Engraçada. E sei ser também a Yasmin mulher, que gosta de moda, que gosta de maquiagem, que gosta de se vestir bem e pagar barato, que gosta de se maquiar bem e pagar barato. Então, assim, porque as pessoas me olham de fora, acham que é tudo muito caro, tudo muito inatingível, e não é. Por exemplo, existem aquelas blogueiras de maquiagem que só usam MAC, Dior e etc, para ir daí para cima. E existem... Isso aí são brabo? São os mais... são os mais caros. Tem uns que é pesado. Bem caros. E tem blogueiras de maquiagem que usam marcas mais acessíveis para todo mundo. Então, cada um escolhe seu nicho. E assim, eu escolhi ser de verdade. Eu, Léo e Júlio, tem coisa que eu não pago, entendeu? Eu gosto muito de comprar sapatos de boa qualidade, bolsas de boa qualidade. Agora, roupa, eu sei que o meu perfil é de ficar trocando. Então, assim, a questão influencer, e vou falar para vocês... Vocês me convidaram pro SerraCast. Quando você me mandou o folder, o negócio para divulgação... Ficou top, né? Ficou top e tava advogado influencer. Influência lá. Aí eu falei assim... é a chave, é a resposta que eu precisava. Foi Deus aí, ó. Não, foi Deus não, foi Henrique Júlio. Ele que colocou. Obrigada, Henrique. A única coisa que eu falei, negão, coloca o DRA lá, pelo amor de Deus. Mete doutora, pô. Mete Tem que meter o doutora. doutora. Não tenho vaidade. É o que eu falo. Diz que quando faz advocacia, o doutora já muda até na identidade. Se pegar ali, tá lá. Não tenho vaidade. Eu acho assim, teve um cliente, até uma outra parte, né, que veio falar, me ligou para tentar fazer um acordo, aí, num meio debochado, falando assim, eu tenho que te chamar de doutora, né, desculpa, doutora. Eu falei, olha, a senhora tem que me tratar com educação e respeito. O doutora, para mim, não tem, é indiferente. E realmente é indiferente, desde que você me trate com respeito. Então, voltando à questão do influencer. Ali, pra mim, eu falei, meu Deus. Aí eu mandei pra minha mãe, ainda, ela deve estar assistindo, eu falei assim, me respeita que eu sou influencer. Então, assim, é bom. Eu nunca me vi, talvez, influenciando. Só que eu comecei a perceber as pessoas me parando na rua pra falar, Yasmin, eu adoro o jeito que você se veste. Poxa, Yasmin, aquele dia que você falou que tava com ansiedade, eu me vejo assim também, mas eu achava que era só eu. Yasmin, quando você... Onde você comprou isso? Então, assim, as coisas foram acontecendo. Eu falei, poxa, a gente não dá o mérito nosso, né? A gente se diminui muito, talvez, e se coloca muito pequeno diante das coisas. Então, eu falei assim, se eu gosto... E outra, eu gosto muito de ajudar, né? As pessoas. Então, foi o que eu falei até com o Léo e com o Júlio Henrique, e tô falando em primeira mão, ó. Vai lá, aquela câmera ali é sua, fala olhando pra ela lá, fala. Eu fico vergonha. Assim, eu tinha um projeto, eu conversei com uma pessoa que entende de marketing, ela falou que não seria muito bom eu nichar, mas eu aprendi que intuição é Deus falando com a gente, né? Deus sussurrando no nosso ouvido, e toda vez que eu segui meu coração, a minha intuição deu certo. E é nichar na questão da parceria com mulheres. Em que sentido? Empresas comandadas por mulheres. Então, assim, hoje o meu nicho é parcerias sororidade. Com empresas. Aprendi, viu? Parceria com empresas chefiadas por mulheres. Yasmin, por quê? Porque, na verdade, assim como tudo na vida, eu estava até falando com uma pessoa que Léo sabe quem é, que já falou com bocão aí, chegou falando. Você sabe quem? Começa com a letra. Com D. Com D? Tá. Conheço. Então, eu tava falando... É ruim quando a gente tá sobrando na mesa. Não, é igual criança. Sem saber o que tá rolando, né? Júlio, criança em colégio. Eu fiquei assim, vocês estão falando sobre o quê? Sobre quem? Eu falei com ela o seguinte, a gente... É empresário da região, empresário. É um ganha-ganha. Peguei. Acho que eu peguei.
Pegou. Não peguei. Peguei Não, o assunto. O assunto, porra. É o assunto. É porque falar com o Léo tem... Não, é porque no Instagram. Meu É Deus. que no Instagram. Rapaz, eu tenho que mudar minha vendo. imagem, vou ter que mudar minha imagem. Eu tô Cadê? aposentado, cara. Mentira, é só pra descontrair a entrevista. Aí... É porque eu fico rindo, tá vendo? É porque eu não consigo, cara. Ô, Júlio. Não, gente, quem vir aqui no SerraCast tem que fazer uma legenda dos sorrisinhos de Léo. Quando ele sorri mais de lado direito, quando ele mostra pouco dente, cada um tem uma... Tem um significado? Faz aí pra desvendar. Tem um aí. significado. Tem gente que não ganha sorriso? Ah, então tá. Segue o baile aí. Ó, tá ficando feio o bagulho, hein? Tira daqui. Brincadeira. Eu vou passar a Só pra observar. descontrair. Eu vou passar a observar o SerraCast. Pra quem que eu tô sorrindo, Aham. né? O que ele tá falando? Você tava falando Você conversou com uma pessoa, empresária. Pra você não nichar. Não. Não. Essa, quem não... Você ouviu seu coração e tá indo pra essa Não, área. Aí eu depois conversei disso. com essa empresária falando que o meu objetivo, como eu falei anteriormente, não é viver disso, né? Mas o meu objetivo maior é ajudar. E ajudar empreendedores do interior. Eu lá atrás tinha um projeto voltado para isso. Só que veio a pandemia e a gente não conseguiu colocar isso à frente, voltada para empreendedoras do interior. Pra gente se reunir, sabe? Que eu acho muito legal. Um ótimo exemplo para mim, e que eu falo mesmo com ela, que eu admiro muito, é a Duda do Rani. Pô, Duda, gente Tudo é boníssima incrível. Inclusive, tá também. convidadíssimo. Duda, queremos você aqui no SerraCast. Vamos marcar o tubo, vamos chamar a Duda. Vamos chamar a Duda. Ela é uma Tá grávida agora, Duda? Tá. Só por isso que a gente ainda não... Te manda mensagem. Ela é uma empreendedora, assim, maravilhosa, sabe? Aguerrida, não se deixa bater, veio a pandemia. Pô, e Duda ainda doou as roupas lá, tá lá na Ramila, tem que buscar. E quem vê o Fez a Rani campanha. gigantão, não lembra do Rani lá na Raul de Sapo. Entendeu? Então, assim, ela foi garçonete fora do país, sabe? Então, assim, ela cresceu. É uma história muito legal a da Duda. Então, assim, é muito bom compartilhar a história, compartilhar conhecimento e ajudar, sabe? Eu acho que a gente ganha nisso. É o que eu falo do networking, né? O networking é um ganha-ganha. Você ganha e eu ganho. Ninguém tem que levar mais vantagem que o outro. Então, a questão da parceria, a questão de influencer, porque influencer não é só aquela pessoa que faz propaganda de roupa, de um batom, de uma coisa assim. Eu acho que também é um conjunto, né? Ela tem que influenciar, impactar o que eu falo, impactar positivamente a vida de alguém. Então, isso que é o meu Instagram também é voltado. Eu achava que o meu Instagram tinha que ser voltado a uma coisa só, e não tem que ser. Então, assim, a questão da influencer no folderzinho de divulgação, para mim foi muito importante. Eu recebi isso de coração aberto mesmo. E é bom saber como as pessoas te enxergam, né? O que antigamente, a questão da blogueira, me doía. Agora tá te fazendo forte, feliz. E vou te falar, de repente você seja a primeira nessa linha. Cara, eu acho que na região. Eu não conheço nenhum advogado que transite por essa área de influenciar digital, né? e tal. E esse lance do influencer é muito bacana, porque a gente tem hoje como influencer a pessoa que vende produto e tal. Mas, por exemplo, você, tipo, compartilhar, de repente, alguma coisa da tua vida, o que você tá passando. Porque aquela coisa, o dia que você tá mal, e o Instagram é muito daquilo, né? Você, na maioria das vezes, o pessoal posta aquilo, não aquilo que tá acontecendo, mas Sim. aquilo que as pessoas querem que a pessoa seja. Então, assim, você ter essa sinceridade com o teu público, de repente, no dia que você não tá bem, ó, galera, hoje acordei um pouco... Sim, não pra muito baixo, bem e tal. E acho que as pessoas acabam vendo isso melhor quando você deixa de fazer. Quando você Sente falta, para né? de postar um pouco, pra você ver. A galera, cara, aconteceu alguma coisa? Isso, tá sumido. Porque tem gente que acompanha o teu history. Tem gente que Isso. acompanha o teu history. Eu te falo até a questão do look que eu falei brincando com o Léo Aham. aqui, assim, que eu comecei a publicar despretensiosamente, porque eu gosto, sempre... A advocacia, para mim, juntou muitas coisas que eu gosto, né? O fato de andar bem vestido, o fato de andar sempre no salto, eu gosto. Então, assim, juntou muita coisa que acabou eu acabei reunindo no meu Instagram, entende? E essa questão também do Instagram, o que eu venho percebendo muito, que até eu mesma, seguindo outros perfis jurídicos, é a questão da ansiedade, sabe? A questão da comparação. A gente se compara muito. Vamos supor, vocês aqui, vocês se auto-intitulam o quê?
assim, repórteres, o quê? Comunicador, Comunicador. jornalista. Então, às vezes, Comunicador. vocês têm um comunicador que vocês referência. E talvez ele tenha a mesma idade que você, ou um pouco mais novo, ou um pouco mais velho, você fica se questionando, meu Deus, ele já tem isso, eu não tenho. Eu te falo que eu faço isso. Eu acho que é do ser humano fazer isso. Meu Deus, ela com tanto de idade já fez isso, já fez aquilo, eu tô assim, ainda não fiz. Você entende? Então, você acaba comparando, gerando ansiedade e gerando metas inatingíveis e que talvez não sejam nem suas. Talvez é do outro que você pega pra você, sabe? Então, assim, a internet hoje eu acho que tem que vir pra aliviar um pouco das dores do mundo, sabe? E isso é legal, porque a gente... chamou a atenção a conjugação certa do verbo. Advogada... Que pariu, isso é difícil. Baita aluno de português. Porra, e a Entendeu? doutora? Orgulho da tia Glorinha. O orgulho da tia Glorinha. Mas isso é muito legal. Eu também já me comparei muito com essa... Nesse sentido. Mas o que você falou no início da entrevista, daquela coisa de deixar alguma coisa pro mundo, tem gente que tá milionário fazendo coisa que eu, tipo, caraca, esse cara tá milionário entregando o quê pros outros? Tipo, Não tem nada. nada, mano. Eu prefiro fazer uma coisa positiva pro lugar onde eu vivo do que, de repente, tá milionário fazendo uma coisa que não agrega Propósito, nada. né, velho? Exatamente Propósito. isso. Eu vou te falar uma coisa muito importante do perfil de vocês aqui no SerraCast, é exaltar o trabalho das pessoas daqui. Isso é muito legal. Exaltar o trabalho das pessoas daqui. Então, assim, e ao mesmo tempo é isso que eu quero na questão da divulgação. Eu quero poder fazer com que a loja tal venda mais. Poxa, que legal se ela estiver ganhando mais. Que legal se ela crescer, sabe? É isso. A gente tem que parar de ficar olhando para fora, ficar elogiando os de fora. A gente tem que elogiar os que moram aqui, sabe? Dar valor aos que moram aqui. E isso eu falo para todo mundo, entende? Não é só porque... fulaninho foi chamado para uma entrevista, lá, fulaninho tá se achando, não é isso, poxa, que legal, fulaninho trabalhou para isso, fulaninho tá correndo atrás disso, entende? Então, assim, a questão, eu vim dirigindo e pensando nessa questão, poxa, que programa legal que vocês fazem aqui, sabe? Incentivando as pessoas a continuar, porque isso dá gás, gente, você acha que não dá? Dá gás, dá muito gás, a questão de eu ter ganhado, agora perdi o... Caraca, eu vou ter pressão. Caraca! Ano passado, em plena pandemia, foi algo que eu não imaginava. E vocês não têm noção como que aquilo me deu gás para continuar e entender que eu tô no caminho certo, apesar do que as pessoas dizem ou que as pessoas desejam para mim. A gente tem que saber o que a gente é e também incentivar o outro. Então, foi isso que eu falei, a questão da parceria, né, do lado influencer, de parceria, de publi. Estou me acostumando já. Mas você quer ir por esse lado mesmo, assim? Você falou que só vai fechar com pessoas que sejam Só com as minas, só com as minas. Sororidade. Mas qual o lado que você quer? Você quer mostrar só maquiagem? Você quer mostrar, de repente, moda também com roupas, outras coisas? Ou o que aparecer, desde que seja feito com mulher? Até porque aqui na região, que tem de mulherada aí tocando o negócio... Sim, é o que eu falei até com essa minha amiga. Eu falei, o ramo... das mulheres, assim, as mulheres estão assumindo o papel que há tempos não assumiam, que há tempos era só de homem. Até a própria advocacia, hoje em dia, se eu não me engano, a maioria é mulher. Caraca, não sabia Se eu não disso. me engano, tá? Eu posso estar sendo leviana, mas assim, as mulheres estão crescendo demais. Mas eu ainda me sinto um pouco... em eventos que a gente vai de advocacia, é muito homem, entende? É muito homem. E, às vezes, são desrespeitosos, sabe? É o que eu falo, a questão... A galera adora um esquinho nesses eventos, hein? O esquinho é um problema sério. Não é só o uísque, a gente faz de cara limpa. Eu acho que é caráter, Júlio. É de cara limpa? É Rapaziada, caráter. então vamos segurar aí. Não, mas até de uísque é errado. pra deixar claro que os caras tomam pra falar o respeito não, aí. é o rapaz. respeito, né? Mas eu acho que de cara limpa é caráter. pior. Dá uma de gravada. cara limpa é pior ainda, né? É o caráter, assim, né? É uma um meio... consciência aí. o meio jurídico... Deu passar assim fora como já. em qualquer outro. Sim. E- É porque, às vezes, os homens... Deve tomar um passar fora com o português correto. Deve dar uma doída, tá? É porque os homens acham que estão sendo educados e às vezes e não estão. Eles têm que entender que não estão. Sem noção é a expressão. A maioria da rapaziada Tendo sem noção, a vida já... 90% da sua vida é só ter noção. Só fazer o básico. É só, tipo, tem coisa que é escroto. Pô, Só- respeito, só dá uma tem respeitada. tem piadinha que é escroto.
Já é escroto você falar só com a pessoa. Eu acho que... Ainda mais você falar, pô, quando tem gente vendo, é mais escroto ainda. Sim, ok. Ó, meu amigo tá sendo chamado pra jogar em Murim de novo. Mas Não eu vai, não. entendi. Desliga. Que lá em Friburgo deve ter acabado a pandemia. Falei pra ele não me ligar, pô. tô Toda ligado. vez que ele vai pra Murim, ele me chama. Não tô entendendo essa piadinha interna. Agora, Me ligaram agora. Produção, Ó, tamo perguntinha na ligando. tela. Tem aí? Não tem perguntinha na tela? Tem 2 comentários aqui muito legais. Então, A Gabriela Faria, a Gabi. Gabi. Gabriela Faria e o João Vitor Villanova, Ah. que fala assim, advogada. E aí, doutora? Muito Arrancando obrigada. elogio, advogata. A advogata, porra. Eu não tinha entendido. A cara de Wesley pra você. A cara de julgamento, o Wesley fez assim, ó. Não, pô, eu escutei falando advogada. Eu falei, Advogata. ela é advogada mesmo, né? O não, entendi, advogata. entendi. E qual que é o outro Bacana, comentário? E o João, excelente advogado. Ai, João. Aí, Excelente show de advogada. bola. João é meu cliente, muito obrigada. É isso que eu falo. Eu tô suscetível a erro como qualquer outra pessoa, mas assim, o carinho, a confiança que o cliente dá pra gente, sabe, é muito importante. Agora, o que tu imagina da advocacia daqui pra frente? A coisa ainda tá muito remota e tal. Tem muita gente que teve que... Você, pô, já tirou de letra, com certeza. Você já tá nessa onda de Instagram forte aí, digital. Então, você, pra fazer uma audiência remota, Mas tranquilo. engraçado ainda, ô Júlio, apesar de eu estar envolvida na internet, ainda é difícil. Por quê? No caso do seu trabalho, no caso No caso da advocacia. Aham. Porque cada tribunal que você atua, às vezes, utiliza um programa para audiência. eu diferente. escuto muito. Entendeu? Então, assim, eu tenho facilidade de entrar, por exemplo, no TRT, que é no trabalhista. Porém, aqui no fórum, na estadual, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de o Microsoft Teams, sabe? Aquela plataforma. E eu Eu sei. Teams também, pô. A minha faculdade é Teams. Mas, então, o meu computador, eu não sei o que acontece, eu não consigo Lá no entrar. escritório, lá tem uns que não entram de jeito nenhum. De jeito nenhum, dá um Aí problema. tem vezes que entra e o cara da outra parte não consegue entrar. Essa era a pergunta que eu queria fazer para Yasmin, né? Que é um problema que eu vi. Audiência online. Ela é influencer, trabalha com conexão, com rede, com internet, tudo. A advocacia passou para os processos Eletrônicos. e muitos advogados não conseguem atender de maneira satisfatória. Eu fico imaginando até teu pai. Teu pai é um cara, pô, da advogado das antigas. Raiz. Raizão mesmo. Como é que ele se adaptou a sair, essas paradas? Só no meio do caminho para muita gente. Sim. Assim, para os advogados mais antigos que não têm essa facilidade, a nossa geração já não é aquela geração que tem... Quer dizer, a minha, desculpa, eu tô olhando para você. Eu tô olhando para... Se der para resolver, Não, aqui é todo noventista, pô, tá doido? Noventista. Então, a gente já não é aquela geração que tem extrema facilidade como uma geração que veio depois da A gente. gente não nasceu com o celular na mão, não. Não, nem com o celular na mão e nem o... celular com 17 anos. todos. Eu também acho que fui com 17, cara. Pois é. Então, Por aí, a gente pô. não tem... Esse negócio de ir com o celular pra escola, tá louco? Pô, Que isso, loucura! Ei! Eu ligava do fixo, parceiro. É isso aí. Eu sou do Eu sou da época da internet de escada. Eu sou do aí, fixo. Essa eu também não peguei, não. Eu sou do Sacanagem, fixo. sacanagem. Sabe que é humor, porra. É humor, Eu é me senti humor. humilhada. Não, é humor. Então, assim, hoje ainda é muito difícil. Por exemplo, a inconsistência do sistema. Hoje eu fui ao fórum tentar resolver umas questões, eu não consegui, porque tinha uma plaquinha lá, sistema fora do ar. Aí. Sinistro, cara. Isso Então, assim, eu estava conversando até com uma funcionária lá. Veio para ajudar, mas também trouxe bônus e ônus, né? Trouxe coisas boas, mas também trouxe muitas coisas ruins. Por exemplo, se a gente tem um prazo, antigamente a gente só podia protocolar o prazo até 6 horas, eu já não lembro nem mais a hora que o fórum fechava, acho que era 6, porque hoje é 5, por causa da pandemia. Até 6 horas. Hoje, eu tenho até 11h59 da noite para estar peticionando um prazo, porque é tudo pela internet. Digital. Mas também, se parar o sistema, eu não consigo. É melhor fazer as C mesmo. É melhor garantir. É Melhor garantir. Então, assim, trouxe benefícios e trouxe malefícios também. Doutora, você lembra de algum caso muito engraçado, icônico? A gente já te perguntou do primeiro... Qual o caso da sua vida? Aquele caso que você... Caraca. Então, eu vou te falar uma coisa. A Cordeiro é uma cidade muito pequena, eu não gosto de ficar comentando casos.
Mas teve uma questão, não foi nenhum caso, mas foi uma questão de atendimento, que eu achei muito engraçado. Eu estava aqui, eu tinha aberto o escritório aqui, então todo cliente que entrava me dava aquele frio na barriga de resolver, porque você fica muito inseguro no começo, né, de dar uma resposta. Aí o cliente entrou, eu percebi que estava meio sem graça, aí ele sentou. Aí ele fez uma pergunta tão idiota, assim, muito aleatória, que não era caso de direito. Aí eu respondi, aí ele levantou, nisso quando ele voltou, eu posso usar o banheiro? Aí eu falei, pode. Só sei que ele ficou uns 20 minutos no banheiro. Deu piriri no homem. Ele entrou ali só pra fazer o número 2. Só pra fazer o número 2. E depois, assim como hoje eu não tenho empregada, não tenho quem limpe, né? Quem faça faxina. Ih, não tava legal não? Não. Não era boteco de salgado. Foi o maior aperto. Era pé sujo. Foi o maior aperto que eu passei em relação a... Que loucura. Assim, é um caso engraçado. É um caso, eu cheguei em casa com a minha mãe. Eu não sei porque que ele parou ali. Eu fiquei tão indignada. O cara tava desesperado. O cara viu. Ele subiu essa escada aqui, viu a Foi a porta primeira aberta. porta aberta. Falou, aqui deve ter um banheiro. É aqui mesmo. que eu vou fazer? Ele tava desesperado. Sabe quando você começa a falar com a pessoa assim? Nervosa. E assim, eu falei algo idiota, uma pergunta idiota, porque foi assim, uma pergunta aleatória, uma pergunta que não tem nada a ver. Eu respondi e ele simplesmente foi direto. Eu posso ir ao banheiro? Aí eu falei, pode. Só que ele não saía lá de dentro, eu comecei a ficar nervosa. Morreu um homem aí dentro. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Não sabia o que estava acontecendo. Aí eu dei um tempinho, falei, se passar para tal hora, eu vou perguntar se está acontecendo alguma coisa, né? Aí, no final das contas, ele, tchau, obrigado e tal. Enfim, acabou com o rolo de papel higiênico que tinha no... Caraca, mano. Ali é resquício de crime. Foi uma sensação. Foi assim, é o que eu falei com vocês. Caso, eu não gosto muito de comentar. Comentei alguns casos, mas eu não gosto muito de comentar, porque cordeiro é muito Galera conhece. Vai ligar o caso à pessoa. Tem umas pérolas aí. Tem. Assim, tem algumas coisas que me deixam indignada, sabe, Léo? Não precisa falar, não. Mas eu entendo. Assim, eu te falo um caso que não é daqui. Eu não faço criminal, mas as pessoas me procuram, eu faço com o Caio, que é meu parceiro dentro do escritório. O Caio Monerá, um beijo pro Caio. Que é meu amigo de infância, é o que fala as voltas que o mundo dá. Caio é meu amigo de infância do colégio Pingo de Gente. Vocês não eram nascidas. É o anterior ao Celso. Celso, né? Pingo de Gente, pô. Caio era meu amigo. Aí uma mulher me ligou, eu não sei de onde, assim, isso me deixa também muito feliz. Não sei como ela conseguiu meu telefone, quem foi a referência, enfim. Ela é de uma outra cidade, um pouco distante, mas ainda aqui no Rio de Janeiro. Ela me ligou chorando que ela conhecia um cara, o cara era da mesma rua dela, né, uma cidade interior. Ela se separou, ela se divorciou do marido, ele procurou, né, para manter um relacionamento com ela. Ela foi, ia a bares com ele, frequentava bares com ele, e na hora do ato sexual, ela solicitou que ele colocasse preservativo. Ele pegou e falou assim, não preciso, eu sou vasectomizada há 5 anos. Aí ela confiou, né, nele, e 2 meses depois ela apareceu grávida. Meu Deus. Aí ela falou, ela chorando muito, ela, doutora, eu procurei advogados homens, eles falaram que a culpa era minha. Pelo fato dela não ter insistido de ter mantido relação com a camisinha. Então, assim, é muito triste de ver isso hoje em dia, Júlia Henrique, é a minha opinião, tá? Porque a culpa é sempre da mulher. E o ato falho maior foi o dele, de caráter. O lado de caráter do cara não existiu, não teve caráter. Então, meteu um miguezão, pô. Então, e assim, não era uma pessoa, ela falou, não é uma pessoa que eu conheci pela internet, que eu não conhecia. É uma pessoa que mora perto da minha casa. Então, depois ela começou a ver uma postura dele que ele estava, perseguindo ela. Parecia que ele já queria... Ele fez de propósito, sabe? Talvez, de querer ter um filho com ela. Entendeu? Então, assim, são casos que me entristecem de ver que mundo que a gente está vivendo, né? O caráter das pessoas. Então, esse é um último caso até recente. Eu fico até com receio de perguntar, é óbvio, né? Que você não gosta muito de aprofundar nos casos, mas o que
como é que ficou essa situação? Ela teve a criança já? Não, ela tá grávida. Tá grávida? Ah, então... É recente. Tá acontecendo. Foi essa semana que ela me ligou. Mano do E céu. assim, o doutor Caio, até eu falei com ele, e vocês podem acreditar que não existe crime para isso. Isso é qualificado como uma importunação sexual. Então, assim, quando ele falou, eu não faço criminal, repito, então eu não me aprofundo em estudar, em procurar. Então, eu passei isso para ele, ele falou assim, Yasmin, eu estudei, é um caso de importunação sexual. Eu falei, não, vamos tentar encaixar no estupro, né? Que a gente tem. Ele, Yasmin, não é caso de estupro. Porque você acaba pegando o problema do cliente para você. E é difícil até de provar, tipo, de que essa conversa dos dois, Foi tipo, verdade. só tinha os dois ali. Não, aí eu perguntei pra ela, falei, só Complicado. tinha vocês dois? Ela falou assim, não, eu tenho pelo WhatsApp, eu tenho. Ele falando que realmente ele não era vasectomizado, enfim. Meu Deus, cara. Menino, que bafafá. Então, assim, são coisas que entristecem, sabe, Léo? É uma... Pô, ajudaria. Ele impactou... O cara mentiu, pô. O famoso escroto. Não, Ele pô. impactou, ele vai impactar a vida da mulher pra sempre, entendeu? Caralho, Meu irmão. Deus do Pra céu. sempre. Então, assim, eu acho que... Eu gosto de compartilhar isso, porque... Pra mulherada ficar ligada também, né? Pelo E amor outra, de Deus, mano. assim, eu não faço criminal, mas uma coisa criminal que eu faço tranquilamente é Maria da Penha. Maria da Penha. E aproveitando o canal que a gente tá aqui, né, que tá divulgando isso para muitas pessoas, as mulheres têm que ter ciência que violência não é só física. A violência é verbal, a violência é psicológica, a violência é patrimonial. Né? Então, eu fiquei assustada com eu conversando com um funcionário do fórum e ele pegou e falou comigo, doutora, os casos de violência doméstica aqui em Cordeiro aumentaram significativamente. Ele falou que cumpre diariamente muito mandado de afastamento, né? Caraca, diariamente. E assim, eu sempre quis fazer um projeto voltado para essas mulheres. Só que depois que uma pessoa próxima passou por algo parecido, assim, uma amiga, eu percebi, eu sei que não tem que ter vergonha, mas eu percebi que as pessoas não denunciam, não pedem ajuda por vergonha. As mulheres por vergonha. Porque às vezes não são mulheres com pouca instrução. Não, são mulheres que têm instrução, sim, que passam por esse tipo de situação em casa. Então, assim, eu até me coloco à disposição, porque o nosso código veda essa questão assim, quer saber mais? Me procure. Não é isso. Eu quero oferecer ajuda para as mulheres, eu digo não só jurídicas, porque às vezes jurídica ela não precisa. Ela vai denunciar, né? E o Ministério Público apresenta denúncia. Mas para como mulher, sabe? Para dividir Claro. o fardo, sabe? Para ter uma pessoa que a gente possa dividir. Então, eu me coloco à disposição se você está sofrendo qualquer tipo de violência, seja física, seja psicológica, seja patrimonial, o que for, eu me coloco à disposição, sabe? E esse lance de briga de marido e mulher não mete Não a colher, mete a tem que colher, meter a colher sim. sim. Pô, se você tá sentindo que tá rolando alguma coisa, se tá escutando louco, alguma rapaz. coisa ali, você tem que... Antigamente a gente aprendia em casa e na escola. Com mulher não bate nem com a flor. Tinha esses troços. E não hoje, assim, vocês, né, que tem um canal de comunicação e são homens, vocês têm que ser o veículo de passar isso à frente, sabe? Sim. Porque Rapaz, bate mulher não, porra. Que não é só burrice. bater. Violência mental, violência patrimonial. Psicológica, A gente patrimonial. aprendeu agora aqui 6 aqui O diferentes. patrimonial eu aprendi agora. Aprendi agora, também não sabia, sabia que mas tinha não. A origem da Maria da Penha não é por uma agressão física, é mais pela psicológica. Ela física, sim. Ela ficou paraplégica mas não foi por conta disso. Ela deu uma entrevista no Flávio Porchat, também. que ela ficou paraplégica. Isso. Aí, nesse período que ela ficou paraplégica, não por conta da agressão do marido, o marido abusou psicologicamente dela. Então, ela entrou... A E- Maria da Penha mais como uma... E esse lance das pessoas, as pessoas estão voltando um pouquinho mais à vida social, mas, pô, tipo, cara, no ano passado, Na pandemia. nessa época do lockdown mesmo, É. de tudo fechado. Porque, pô, é muito fácil manter um relacionamento que, tipo... Tudo bom. Não, todo mundo, o cara vai,
sai Casamento, 7, volta 6, fica vai 3 malhar, horas só. aí a esposa também e tal. Agora você é ali o dia inteiro convivendo. Aí é que o pau quebra mesmo, a gente vê que pau quebra. Sim, mas eu acho assim. Mas tem que ter o respeito. É melhor você divorciar do que partir para esse. Com certeza, essa pô, tá maluco, pô. E assim, as mulheres não têm conhecimento, inclusive o Júlio Henrique e Léo, da questão de estupro marital. Isso aí também não tem, não. O que é estupro marital? Por exemplo, um casal casado, né? E o marido, por exemplo, quer manter relação sexual, a esposa não quer e força. Isso é considerado estupro marital, entendeu? Que doideira. E eu falo, as próprias mulheres desconhecem os direitos, entendeu? E eu falo que eu já tive experiência com uma pessoa próxima, né? Tem vergonha. Até porque, de repente, são mulheres até que têm uma camada social não baixa, mas que justamente por ter essa camada social fica com vergonha, de repente, de expor e tal. Sim. Dependem financeiramente. Então... Que doideira. Como a gente tem essa oportunidade, tem esse canal aí, de repente, se você conhece alguém ou você mesmo que esteja acompanhando essa entrevista, esse bate-papo, procura a doutora Yasmin, né? Principalmente se você for aqui de Cordeiro. Pra desabafar, assim, eu te falo assim, procura... Tem muita coisa que você tá falando que a gente não conhecia. Sim, eu falo, eu não posso utilizar dos meios de comunicação pra angariar clientes, captação de clientes, jamais. Não, a gente que tá trocando isso aí, a gente está falando, mas você não tá fazendo propaganda. Não, eu quero, assim, é um assunto muito delicado, sabe, Júlio Henrique, ainda, mas que eu acho que esse veículo é muito importante, porque o que esse funcionário, eu cheguei até a chorar com ele na hora, eu fiquei até emocionada. Ele falou assim, Yasmin, você não tem noção de casos em Cordeiro, de pai que quer ficar com o filho e quer dar uma casa em troca para a mãe, porque o pai estuprava a criança pequena. Então, assim, a gente não acha que isso aconteça aqui em Cordeiro, sabe? E isso tem muito. E, assim, as pessoas têm por medo, eu não sei, não denunciam, sabe? Então, assim, esse veículo, né, de comunicação serve para isso também, né, pra gente... Abrir esse diálogo super dado, né? Importante. Sim. Chegamos. Léo, hiper bate-papo. A gente gosta muito de conversar com convidado. Quando o convidado ele transita em várias áreas diferentes, né? A gente conseguiu conversar sobre diversos assuntos. Te agradece demais por esse bate-papo. A gente não fala que é entrevista porque não é entrevista, né? Por esse podcast. A gente espera que você tenha gostado tanto, assim como a gente gostou. E aproveita essa oportunidade para você falar o que você quiser. Gente, meu Deus. Tá, o poder. Assim, eu agradeço mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz de ver vocês cada vez mais crescendo. Olha, Léo, cada vez crescendo mais, sabe? Desejo muito sucesso para vocês. Obrigado. Mais uma vez, parabenizo por esse trabalho de querer sempre colocar em foco de pessoas que trabalham em Cordeiro, que trabalham por Cordeiro, sabe? E trazendo informações, né? Valorizando o povo que decidiu ficar aqui, crescer aqui. E o meu recado não só para os advogados, né? Para os jovens advogados. Primeiramente, para os advogados, não desistir, correr atrás. Nada na vida cai do céu, nada na vida é fácil. E fiquei muito feliz por poder compartilhar um pouquinho a minha história, né? Porque às vezes as pessoas apontam tanto a gente que a nossa vida é fácil, que a nossa vida é cheia de flores. Não, porque é mais fácil porque o pai dela é advogado. Não, é mais fácil porque ela tem isso, tem aquilo. E não é. Né? Pode não ser tão difícil quanto uma pessoa, talvez, que tem que ter trabalhado para pagar uma faculdade, tenha dificuldade, não pôde fazer uma faculdade. Mas eu também tenho problemas, também tenho percalços e quero que as pessoas me conheçam cada vez mais. Agradeço mais uma vez imensamente o fato de vocês terem me dado a luz para a questão do influencer, assim, com o olhar de vocês, que eu sei que é um olhar verdadeiro, do Henrique Júlio, que me conhece desde adolescente, desde novinha, desde os 13 anos, né, Henrique Júlio? 17 anos que a gente se conhece. Léo, muito obrigada. É muito divertido, é muito leve, Júlio Henrique também. E é isso. A minha mensagem a frase que eu coloquei até no meu Instagram, seja forte e corajosa, né? Como já diz a passagem bíblica. E é isso que eu tento passar, é a verdade. E quem quiser conversar, quem estiver disposto a conversar, trocar ideia, eu tô aí para isso. Júlio Henrique, tamo junto. Tamo junto sempre. Agradecer. O que Meire Miguel tá falando? Gostando
Ah, Meire, isso aí, muito Meire. obrigada, Ah, Meire aí, ó. Queria agradecer a todo mundo que participou desse SerraCast. Sua mãe não comentou hoje. Não comentou hoje, mamãe. Mamãe geralmente tá em todos, é verdade. Queria agradecer a todo mundo que participou desse SerraCast. Lembrar vocês que semana que vem tem SerraCast sim. O feriado é terça-feira, enfoca na segunda. Quarta e quinta tem SerraCast semana que vem, fechado. A gente conta com a audiência de vocês. E agradecer também, né, Julia Henrique, os patrocinadores que fazem essa bagaça aqui acontecer. Boteco de Salgado, muito obrigado, tava top. Agora a doutora vai comer. Ela tá mantendo a finesse. Agradecer ao Levilete e ao Ferreira Lanches também. Adonai, muito obrigado. Hortifruti Machadinho e também o Açaí Drift. Muito obrigado por acreditarem nesse trabalho. Julia Henrique, é isso. Mais um. Até a próxima. Programa, até a próxima. Agradecer a nossa produção. Valeu, Buru. Top, valeu, né? Wesley. Que bota toda esses fios e cabos aqui que você não vê na casa de vocês, mas tem muita coisa, muito aí. carinho. A gente faz o melhor para atender vocês. Tchau, Até a gente. próxima. E Obrigada. esse foi mais um SerraCast.